Mano, o tempo dá às pessoas a chance de se acalmarem. Ora, não é assim? Eu acho que esse fato deve ser enfatizado. Quem de nós não foi tão desafortunado a ponto de precisar se acalmar? O tempo nos ajuda a descobrir as grandes leis da natureza pelo método de tentativa e erro e a lucrar com nossos erros de julgamento. O tempo é o nosso bem mais precioso, porque não podemos ter certeza de ter mais do que um segundo em qualquer momento dado. Isso é tudo o que vocês têm com certeza, um segundo por vez. O tempo é o agente da misericórdia através do qual podemos nos arrepender de nossos pecados e erros e obter conhecimento útil deles. Você pode realmente transformar seus pecados e erros em vantagem, mas isso só é possível com o tempo. O tempo favorece aqueles que interpretam as leis da natureza corretamente e as adaptam como guias para hábitos corretos de vida. Mas o tempo não economiza penalidades para quem ignora ou negligencia essas leis. O tempo é o mestre manipulador da lei universal da força cósmica do hábito, o reparador de todos os hábitos, tanto dos seres vivos quanto das coisas inanimadas. O tempo também é o mestre manipulador da lei da compensação, por cuja ação cada um colhe o que semeia. O tempo nem sempre opera a lei da compensação rapidamente, mas a opera de maneira definitiva, de acordo com os hábitos e padrões fixos que o filósofo entende, e pelos quais ele pode prever a natureza dos eventos futuros, examinando a causa de que se originaram. O tempo também é o principal manipulador da lei da mudança, que mantém todas as coisas e pessoas em constante estado de movimento e nunca permite que permaneçam iguais por 2 minutos seguidos. Essa verdade é carregada de benefícios de proporções estupendas, porque fornece os meios pelos quais podemos corrigir nossos erros e eliminar falsos medos e hábitos fracos. Reveja suas experiências passadas e conte as ocasiões em que seu coração conturbado não encontrou alívio para aflições e dores oferecidos pela mão misericordiosa do Doutor Tempo. Vou dar aqui um resumo de um ensaio que escrevi intitulado Meu Compromisso com o Doutor Tempo. Número 1. O tempo é o meu maior patrimônio e me relacionarei com ele em um sistema orçamentário que preveja que cada segundo não dedicado ao sono será usado para o aperfeiçoamento pessoal de uma maneira ou de outra. Segundo, no futuro considerarei a perda por negligência de qualquer medida do meu tempo um pecado pelo qual terei que pagar para que possa fazer melhor uso no futuro de uma quantidade equivalente de tempo. Perco algum tempo, mas geralmente tento compensar isso mais tarde, fazendo melhor uso do meu tempo. Terceiro, reconhecendo que vou colher o que semeio, plantarei apenas as sementes de serviço que possam beneficiar os outros, assim como a mim, e assim trilho o caminho da lei da compensação e me beneficio disso. Quarto, usarei meu tempo no futuro de modo que cada dia me traga uma tranquilidade maior, em cuja ausência reconheço que a semente que semeei precisa de reavaliação. Quinto, sabendo que meus hábitos de pensamento se tornam os padrões que atraem todas as circunstâncias que afetam minha vida ao longo do tempo, vou manter a mente tão ocupada com as circunstâncias que desejo que não restará tempo para dedicar aos medos e às frustrações e às outras coisas que não desejo. E acho que essa é, talvez, a melhor tábua da plataforma. Em seguida, reconhecendo que a melhor das hipóteses, o tempo a mim designado na Terra é indefinido e limitado, me esforçarei de todas as maneiras possíveis para usar o que me cabe dele, para que os mais próximos de mim se beneficiem da minha influência e sejam inspirados pelo meu exemplo de fazer o melhor uso possível do tempo. Por fim, repetirei esse compromisso diariamente durante o resto de minha vida e o embasarei com a crença de que ele melhorará meu caráter e inspirará aqueles a quem eu possa influenciar a melhorar igualmente suas vidas. Então vocês podem ver que o tempo é capaz de fazer coisas maravilhosas, mas também pode escapar de nós. É necessária uma aplicação vigilante da autodisciplina para que o tempo trabalhe a seu favor. Obrigado pela atenção, senhoras e senhores. Por favor, junte-se a mim na próxima semana, quando apresentarei o primeiro de 2 programas sobre a importância de desenvolver uma personalidade agradável para alcançar o sucesso. 10. Personalidade agradável. Boa noite, senhoras e senhores. Nosso assunto hoje à noite e na próxima semana é a importância de uma personalidade agradável. Existem 3 pontos importantes pelos quais as pessoas entram em contato com você e avaliam sua personalidade, mesmo que você não perceba. Primeiro, eles avaliam sua aparência quando o examinam pela primeira vez. Alguém diz que as roupas fazem um homem. Não sei se isso é verdade ou não. Duvido estritamente falando que isso seja verdade, mas sei de uma coisa. As roupas certamente contribuem muito para apresentar adequadamente o homem no primeiro contato. Não há dúvida sobre isso. E só temos uma chance de causar a primeira impressão. O segundo ponto de contato a partir do qual as pessoas avaliam sua personalidade tem a ver como registram sua voz. Você sabia que geralmente julgamos os outros com base não em suas palavras, mas no tom de voz? Não creio que você tenha que ser especialista em psicologia ou em alguma outra coisa para perceber, quando ouve uma pessoa falando, se ela é sincera ou não. Eu sei que você não confia muito em uma pessoa a menos que haja sinceridade por trás do que ela diz. O terceiro ponto de contato pelo qual as pessoas avaliam sua personalidade tem a ver com o que elas sentem quando estão perto de você. Quero dizer como eles se sentem sem você dizer nada ou sem fazer nada. Mesmo sem saber, você certamente comunica sua atitude mental em relação a outras pessoas sem abrir a boca, sem dizer absolutamente nada. Falando em personalidade, um amigo meu tinha uma esposa com quem ele dizia não sair tanto quanto ele desejava, porque a personalidade dela nunca atraiu ninguém. Em outras palavras, ela nunca foi um trunfo para ele, sempre foi uma complicação. Ela não gostou da declaração do marido e disse: eu aposto quanto você quiser que se andar comigo na rua, atrás de mim, de onde possa me observar, vai ver que todo mundo vira para trás para olhar para mim quando eu passo. O marido respondeu: eu aceito o desafio. Bem, eles começaram a descer a rua e, com certeza, os homens em particular se viravam e olhavam para ela, todos eles. As mulheres também, e às vezes as mulheres levantavam um pouco o nariz, mas viravam para olhar.
O que o marido não sabia, enquanto andava atrás dela, era que, ao passar por cada uma dessas pessoas, ela fazia uma careta. Naturalmente, eles se viravam e olhavam, surpresos e perplexos. Uma das coisas importantes que podem causar sucesso ou fracasso é a sua personalidade, que consiste em cerca de 25 fatores principais. O objetivo da transmissão de hoje à noite e da semana que vem é dar a vocês uma chance de fazer uma lista com esses 25 fatores, o que espero que façam, e que em breve se classifiquem em relação a cada um deles. A classificação deverá ser bom, médio e ruim. Vou falar devagar e com clareza suficiente para que vocês possam fazer as anotações. A análise será muito mais benéfica para você se, depois de se classificar nesses 25 fatores de uma personalidade agradável, você passar a lista para alguém que o conhece muito bem, talvez sua esposa ou seu marido, e deixar essa pessoa fazer uma segunda classificação. Você pode se surpreender com a diferença nas classificações em alguns desses pontos. Sua personalidade é a soma total dos traços mentais e físicos que o distinguem de todas as outras pessoas. É o fator que, mais do que todos os outros, determina se você é apreciado ou não. É o meio pelo qual você abre caminho na vida e determina, em grande parte, a capacidade de lidar com os outros com uma quantidade mínima de atrito. O valor financeiro da personalidade pode ser considerado, levando em conta que aqueles que têm uma personalidade negativa raramente são encontrados nas faixas superiores de renda, enquanto quem tem uma personalidade agradável encontra pouca dificuldade para se vender com sucesso em todos os relacionamentos humanos, tanto nas relações sociais e domésticas, quanto nas profissionais e comerciais. Andrew Carnegie, meu patrocinador, o grande filantropo industrial, disse uma vez que pagava a Charles M. Schwab $75 mil por ano como presidente da United States Steel Corporation, e em alguns anos, até $1 milhão a mais pela boa vontade e harmonia que o Sr. Schwab criou entre os trabalhadores por causa de sua personalidade agradável. Sua personalidade, portanto, valia 10 vezes mais que seu cérebro e sua experiência. E não é espantoso saber disso? Carnegie diz que o Sr. Schwab podia ir à loja ou à fábrica apenas andar, não dizer nada, não olhar para ninguém, não fazer nada. E todos os presentes tinham um desempenho pelo menos 10% maior e melhor no trabalho durante o dia todo, simplesmente em resultado de sua caminhada por ali. Comecei agora a detalhar e ilustrar os fatores que compõem uma personalidade agradável. O primeiro fator que compõe uma personalidade agradável, senhoras e senhores, é o de uma atitude mental positiva. Esse é o número 1 no topo da lista, e não há nada mais importante que isso. Uma atitude mental positiva, refletida na expressão de alguém por palavras, pensamentos ou ações, é determinada pelas emoções, dentre as quais as 14 mais importantes são as seguintes. As positivas são fé, esperança, amor, entusiasmo, emoção sexual, lealdade e alegria. As emoções negativas são o medo, ou seja, os 7 medos básicos. Medo da pobreza, medo de problemas de saúde, medo de críticas, medo da perda do amor de alguém, medo da perda da liberdade pessoal, medo da velhice e o medo da morte. A atitude mental é determinada por qual dessas 14 emoções domina sua mente. A atitude mental atrai para você as contrapartes físicas de seus pensamentos dominantes tão seguramente quanto um eletroímã atrai limalhas de aço. Mantenha sua atitude mental positiva o tempo todo e você poderá fazer a vida valer a pena. Uma atitude mental positiva. Como é e como age uma pessoa que sempre mantém uma atitude mental positiva? Entre outras coisas, ela sempre olha para o lado otimista da vida. Aceita circunstâncias desagradáveis de tal maneira que elas não o desencorajam. Procura o melhor, espera o melhor. E, se recebe o pior, faz o melhor possível com o que tem, mas não permite que isso o azeda. Ela nunca se queixa, nunca reclama, nunca atribui culpa, embora possa haver muitas razões para isso. O segundo fator que compõe uma personalidade agradável é o da flexibilidade. A flexibilidade é um atributo surpreendente. É a capacidade de se curvar mental e fisicamente e se adaptar a qualquer circunstância ou ambiente sem perda de autocontrole ou compostura. Admito que isso é um pouco difícil, mas se você quiser ter uma personalidade atraente e agradável, precisa ser como um elástico. Tem que ser capaz de recuperar a posição anterior rapidamente quando alguém o puxa para o lado errado. Se você estudar os grandes homens que tivemos neste país, aqueles que você teve a chance de estudar a partir de seus registros, descobrirá que os que tiveram melhores resultados foram os que tinham as personalidades mais flexíveis. Na Casa Branca, por exemplo, eu conheci todos os presidentes de Theodore Roosevelt até o atual. Tive a chance de trabalhar com 2 deles de perto. Integrei suas administrações. Tive a oportunidade de ver que o fator importante era esse da flexibilidade na administração do maior gabinete do mundo. Eu digo que se Herbert Hoover tivesse flexibilidade, se ele pudesse se adaptar às circunstâncias, se curvar, teria entrado para a história como um dos nossos grandes presidentes. Na verdade, ele foi um presidente muito bom, mas perdeu o apoio do povo porque não podia se curvar e não conseguia se adaptar. Ele foi inflexível ao lidar com causas e efeitos da depressão global. A flexibilidade é uma característica do extrovertido, ou seja, a pessoa que consegue se interessar verdadeiramente pelas pessoas e se expressa livremente. Você nunca ouviu falar de um introvertido flexível. O introvertido fixa a mente nos próprios interesses egoístas e se interessa muito pouco por outras pessoas. A pessoa flexível também tem controle total das emoções o tempo todo. Essa também é uma afirmação importante, controle total das emoções o tempo todo. O fator número 3 é o de um tom de voz agradável. Ou seja, uma voz controlada e cultivada para expressar qualquer sentimento desejado, livre de notas nasaladas, agudas, que indicam uma atitude crítica. Existem muitas maneiras de dizer quase tudo o que você deseja dizer. Acho que vão concordar quando eu apresentar essa pequena demonstração de que não é tanto o que você diz que importa, mas também o modo como você diz. O discurso mais importante do mundo, o mais falado, é composto por 4 palavras, e eu farei esse discurso de 3 maneiras diferentes para mostrar a importância do tom de voz, de ter um tom de voz agradável. Esse discurso é: eu te amo, querida. Se você diz isso muito rápido, assim, eu te amo, querida, isso significa para a esposa ou namorada: bem, anda logo, se arrume, sou impaciente, eu quero ir logo. Mas se você diz isso muito alto, de forma dramática: eu te amo, querida, elas saberão que você está fazendo palhaçada, não vai significar nada e você nem vai ser levado em conta. Mas falar devagar e suavemente: eu te amo, querida, não acha que seria interpretado de maneira muito diferente?
Você não acha que o tom de voz transmitiria à pessoa a quem você está falando algo que as próprias palavras não transmitem? Quando você lida com outra pessoa profissionalmente, ou em uma relação com um médico, por exemplo, seus remédios, sua técnica médica e sua terapêutica, o que quer que seja, tudo é importante. Mas, senhoras e senhores, não tem a metade da importância do que o médico diz na frente do paciente. Existem maneiras e meios de um médico transmitir ao paciente a impressão de que acredita que ele está progredindo bem e vai ficar bom. Há uma outra maneira de dizer as mesmas palavras e encher o paciente de medo, despertar nele a ideia de que vai morrer. Tom de voz. Estude seu tom de voz. Grave-o em um gravador e reproduza-o repetidamente. Pegue uma frase como a que acabei de usar, eu te amo, querida. Não vai ser ruim dizer isso para sua esposa muitas vezes. Descubra como ela gosta mais e vai se surpreender com o que pode fazer controlando o tom de voz. Pessoalmente, acho que uma das maiores fraquezas do sistema escolar público é que quase ninguém sai da escola sabendo ler em voz alta adequadamente. Eu acho que em todas as escolas devia ser obrigatório que todas as crianças aprendessem a ser locutoras de rádio. Existem pessoas que entendem como usar o tom de voz corretamente e como ler em voz alta corretamente. Esse é um dos melhores fatores de uma personalidade agradável. Como dizer as coisas, como dramatizar palavras, como fazer seu tom de voz transmitir qualquer tipo de sentimento que você quiser. O quarto fator da personalidade agradável é a tolerância. Simples tolerância. Uma mente aberta sobre todos os assuntos em relação a todas as pessoas e em todos os momentos. É difícil, senhoras e senhores. Uma mente aberta deve respeitar todas as pessoas em todos os assuntos o tempo todo. Alguém disse que quando você fecha a mente, é como uma fruta que amadureceu na árvore. Quando a fruta amadurece, o próximo estágio é cair da árvore e apodrecer. Enquanto você estiver verde, no entanto, continuará a crescer. Eu gosto de sentir que devo sempre permanecer verde, manter a mente aberta e continuar crescendo, porque duvido que exista uma pessoa que possa dizer com sinceridade que tem todo o conhecimento ou a última palavra sobre qualquer assunto. Sempre há algo que você pode aprender mantendo a mente aberta. Se você olhar ao seu redor, no entanto, encontrará muitas mentes fechadas, que estão assim há muito tempo, e talvez estejam emperradas a essa altura e nunca mais possam se abrir novamente. Não estou falando do meu público, acho que eles não estão nessa categoria. Se estiverem, quero tirá-los dela. O quinto fator da personalidade agradável é um senso de humor aguçado. Senhoras e senhores, se vocês não tiverem um senso de humor aguçado, sua vida será como a de uma ascensorista, uma sequência de altos e baixos, e você pode ter certeza de que vai descer toda vez que subir. Aprenda a rir. Aprenda a ver o lado engraçado das coisas. Aprenda a ver o lado positivo e, acima de tudo, não leve a si mesmo ou a sua empresa muito a sério. Aprenda a relaxar e ser uma espécie de humorista. Número 6. Esse fator é a franqueza ao falar e agir, mas sempre com controle discriminado da língua, o tempo todo, com base no hábito de pensar antes de falar. Muitas pessoas falam primeiro e pensam depois. Ou melhor, às vezes pensam depois, mas na maioria das vezes apenas falam e deixam pra lá. O controle da língua e a mensuração de suas palavras são muito importantes. Não seria maravilhoso se todas as pessoas medissem suas palavras e se esforçassem para dizer apenas as coisas que são benéficas, e nada que fosse prejudicial, ofensivo ou doloroso para as outras pessoas? Eu acho que um dos males de nossos tempos, senhoras e senhores, especialmente no campo da política, é que os políticos geralmente não ocupam os cargos com base na promoção dos próprios méritos e virtudes, mas derrubando seus oponentes, tentando denegri-los. Franqueza na atitude e no discurso, com controle discriminado sobre a língua o tempo todo. Que coisa maravilhosa é isso. Nunca é demais enfatizar a importância de controlar sua língua e mantê-la na boca, a menos que você tenha algo a dizer que possa ser útil. O sétimo fator em uma personalidade agradável é o de uma expressão facial agradável. Não dê a impressão de que vai pular na garganta de um homem quando começar a falar com ele. Você sempre pode suavizar um pouco a mensagem com um sorriso, independentemente de se sentir com vontade de sorrir ou não. Tem uma coisa estranha nesse negócio de sorrir. Se você sorri, mesmo quando não está com vontade, logo vai começar a sentir vontade. Isso muda a química do seu corpo. Apenas sorria. Eu acho que é uma das melhores coisas do mundo. Eu praticava rindo alto no banheiro. Não muito alto, sabe como é? Não queria que ninguém me ouvisse. Mas na época eu estava em um emprego em que levava a mim e ao meu trabalho muito a sério. Eu queria aprender a aliviar um pouco as coisas. O oitavo fator de uma personalidade agradável é um aguçado senso de justiça para com todas as pessoas, aplicado em todos os relacionamentos humanos, mesmo quando isso pode parecer inútil. Um aguçado senso de justiça. Sabe, existem 2, 3 ou 4 tipos diferentes de honestidade. Você já parou para pensar sobre isso? Existe esse tipo de honestidade que você pratica porque não quer ir para a cadeia. Existe outro tipo de honestidade que você pratica porque não deseja adquirir má reputação entre os vizinhos, pessoas que o conhecem. Depois tem outro tipo de honestidade que eu acho que é o melhor de todos. Esse é o tipo que você é honesto porque faz bem ao seu coração e alma ser assim, independentemente dos efeitos disso. Vou dizer, isso faz coisas por você. Fortalece o coração, a mente e a alma saber que você é inerentemente, intencionalmente honesto em relação a tudo. Quando você se classificar nessa categoria, tenha muito cuidado. Você deve ser honesto. O nono fator de uma personalidade agradável é a sinceridade de propósito em todos os relacionamentos humanos. Lembre-se de que a falta de sinceridade gera fracasso. Sinceridade de propósito. Não me importa se um palestrante usa os gestos adequados ou não. Não me importa se a postura dele é perfeita ou não. Não me importa se o inglês dele é perfeito ou não. Se ele transmitir uma mensagem com um genuíno sentimento de sinceridade, e se você o reconhecer, vai ignorar qualquer imperfeição dele. Quanto aos oradores públicos ou enroladores, não há nada na personalidade deles que reflita, em seu tom de voz, atitude mental e palavras, um espírito de sinceridade de propósito. O 10º fator de uma personalidade agradável é a versatilidade,
Ou seja, uma ampla gama de conhecimentos de pessoas e eventos mundiais, além de seus interesses imediatos. Acho que uma das coisas mais tristes do mundo é encontrar uma pessoa que conhece apenas um assunto e não está interessada em descobrir mais nada. Em certos tipos de profissões, por exemplo, na de contador de uma empresa, os homens muitas vezes se tornam muito especialistas em números. Mas eles são muito indiferentes às outras coisas e, de um modo geral, não têm personalidades muito atraentes. Isso às vezes se aplica aos homens envolvidos na profissão do direito. Eles sabem muito sobre a lei, mas não se ocupam com outras coisas fora de sua profissão. Não são versáteis. Eu tento manter contato com um pouco de tudo o que está acontecendo em todo o mundo. Através do rádio, da televisão, de revistas e de outras leituras, tento me manter informado sobre os fatos importantes que estão ocorrendo em todo o mundo. Dedico uma certa quantidade de tempo todos os dias a isso, porque sinto que tenho que permanecer versátil. Quando eu estava pesquisando e construindo a ciência da filosofia do sucesso, mergulhei em algumas ciências. Não dominei nenhuma delas, mas aprendi muita coisa. Então, quando as pessoas começam a falar sobre ciências, eu pelo menos sei o suficiente para entender o que estão falando. O 11º fator de uma personalidade agradável é o tato na fala e nos modos. Lembre-se de que nem todos os pensamentos devem ser expressos, mesmo que sejam verdadeiros. Uma das amigas de minha esposa estava descrevendo um vestido que uma amiga dela acabara de comprar e dizendo a ela como a cor era horrível. Ela disse, era uma coisa mais terrível, estúpida e extravagante que eu já vi na minha vida. Então estendeu a mão e segurou a manga de uma mulher em pé ao lado dela. Alguém que usava um vestido semelhante ao que ela descrevia disse, era ainda pior do que este aqui, sim. Vocês podem perceber quanto tato essa mulher tinha. O tato na fala é importante. Existem muitas coisas que você pode dizer para machucar as pessoas, mas não precisa dizê-las. Nada contra você pensar essas coisas, se quiser, mas não precisa dizer nada que magoe os sentimentos de outras pessoas. O 12º fator é a rapidez na tomada de decisões. Um indeciso nunca chega a lugar nenhum e nunca agrada a ninguém. Também não tenho opinião muito boa sobre pessoas que não são pontuais em seus compromissos. Gosto de gente pontual. Se você quer ser impopular, crie o hábito de estar sempre atrasado. E tenho certeza de que muito em breve você será desacreditado de várias outras maneiras. A rapidez de decisão, a pontualidade na hora de marcar compromissos, a pontualidade em fazer qualquer coisa que você faça sem indecisão é importante. O 13º fator de uma personalidade agradável é a fé na inteligência infinita, baseada na observação da organização da parte visível do mundo e do universo ao seu redor e nas leis naturais. Pessoalmente, acho que ninguém seria inteiramente popular, teria uma personalidade totalmente agradável nesta era do esclarecimento, sem reconhecer a existência de uma primeira causa ou de uma inteligência infinita. Essa é uma parte essencial de uma personalidade agradável. Você não precisa sair por aí falando sobre isso ou ter um sinal no ombro declarando ao mundo que acredita em inteligência infinita, mas precisa viver e se ajustar às leis naturais da vida, de forma a demonstrar que acredita nelas. Aliás, isso não serve só para fazer outras pessoas gostarem de você, mas também o ajudará a seguir pela vida enfrentando a menor quantidade de resistência possível. O 14º fator de uma personalidade agradável é a adequação das palavras usadas, sem gírias, piadas e palavrões. Existe na geração que está crescendo agora uma tendência a fazer graça, piadinha, tentar ser engraçado, fazer palhaçadas. Às vezes isso pode ser engraçado, mas se virar um hábito, as pessoas vão se ressentir. A língua inglesa é uma linguagem bonita, é muito expressiva, não é tão fácil de dominar. Mas se você a utilizar corretamente, sempre será mais eficaz na fala do que se tentar ser engraçado, fazer trocadilhos ou usar palavrões. O 15º fator de uma personalidade agradável é o entusiasmo controlado, a capacidade de ativar e desativar seu entusiasmo à vontade, com uma atenção especial ao entusiasmo na fala. O entusiasmo pode ser passivo ou ativo. Entusiasmo passivo é o tipo que você sente dentro de você, que confere atitude e iniciativa, coloca sua imaginação para funcionar, mas não coloca você em dificuldades com outras pessoas por falar demais ou falar na hora errada. O entusiasmo é um dos 17, o tratamos como entusiasmo controlado. É algo que você liga quando deseja despertar o interesse do outro sujeito que o está ouvindo, e algo que você desliga antes de começar a entediá-lo. Bem, senhoras e senhores, ainda tenho muito mais entusiasmo para essa noite, mas o tempo acabou. Junte-se a mim na próxima semana para uma discussão mais aprofundada sobre a importância de uma personalidade agradável. 11. Mais fatores de uma personalidade agradável. Como estão todos? Obrigado por se juntarem a mim novamente. A última vez que nos encontramos, discuti 15 dos 25 fatores principais de uma personalidade agradável. Esta noite discutirei os 10 restantes e direi 15 coisas que você não pode fazer se espera ter uma personalidade agradável. O número 16 é ser um bom esportista. Ninguém gosta de quem não sabe perder. Se o candidato à presidência Al Smith tivesse sido um bom perdedor e não tivesse andado por aí com um cara grande e irritado, quando foi derrotado em 1928, provavelmente teria outra chance e poderia se tornar presidente dos Estados Unidos. Seja um bom perdedor. Ninguém gosta de um mau perdedor. Você nunca viu um homem lucrar ao mostrar indignação ou ressentimento por ter perdido uma disputa. Não somos todos perdedores uma vez ou outra na vida? Não vale a pena aprender a ser um bom perdedor? O bom perdedor tem a chance de tentar novamente. O mau perdedor raramente tem essa chance. O número 17 dos fatores que compõem uma personalidade agradável é cortesia comum. Simplesmente comum, corriqueira, cotidiana, normal. Cortesia à moda antiga, tanto na fala quanto na atitude mental de alguém. Talvez nunca passe uma hora em um dia inteiro em que você não tenha a chance de ser cortês ou descortês. Não deixe a chance passar. Sempre expresse cortesia. Temos agora o fator número 18 da manutenção de uma personalidade agradável, e é a adequação nos adornos pessoais. O adorno deve se adequar à natureza do trabalho e das atividades sociais. E posso dizer aos senhores da plateia que os ternos Zoot estão fora de cogitação. E poderia dizer às damas da plateia que certos tipos de chapéus estão fora. Adequação do adorno. Isso é maravilhoso. Arrumar-se adequadamente à ocasião ou ao trabalho em que você está envolvido no momento.
Há momentos em que, se você for me visitar, vai me encontrar de macacão, talvez com uma camiseta esportiva. Talvez eu nem esteja usando camisa nenhuma. Posso estar no meu jardim, tomando banho de sol e fazendo um bom exercício físico e me divertindo, tudo ao mesmo tempo. Mas se eu subisse ao palco para dar palestras com esse tipo de traje, desconfio que seria uma pessoa excêntrica, se não pior. Portanto, não existe uma regra sobre o que determina a adequação. Isso depende de cada ocasião e do trabalho ou circunstância em que você está envolvido. O 19º fator da personalidade agradável é ter um comportamento que entretenha, ou seja, ter a capacidade de fazer a coisa certa, no momento certo, para atrair atenção favorável para si mesmo. Existem várias maneiras de atrair atenção para si mesmo. Por exemplo, eu poderia descer aqui na Main Street e ficar de cabeça para baixo no meio da rua e parar o tráfego. Talvez ser multado por cometer uma infração de trânsito e atrair bastante notoriedade. Mas não seria favorável, seria? Eu posso pensar em várias maneiras de atrair atenção. Poderia ser com excentricidades no traje, como já vi em alguns palestrantes, ou poderia deixar o cabelo crescer até os ombros, fingir que era empurrado pelo cérebro. Mas duvido que isso tivesse algum valor para mim. Não, seria exibicionismo, mas não um exibicionismo bom. A boa apresentação consiste em uma técnica que você desenvolve para se manter diante de um público específico a quem deseja vender. Seja lá o que for. Podem ser seus vizinhos ou parceiros de negócios, seus clientes ou seus pacientes ou quem quer que seja. O 20º fator de uma personalidade agradável é o hábito de fazer o esforço extra. Não me refiro a fazer esse esforço apenas uma ou duas vezes, mas a adotar esse princípio excepcional como um de seus hábitos e se comprometer a nunca deixar passar um dia em que não aplique esse hábito de um jeito ou de outro. Poderia ser apenas telefonar para alguém que você conhece e não vê ou com quem não conversa há algum tempo, desejar coisas boas e expressar o desejo de que essa pessoa esteja feliz e bem. Isso não o prejudicaria em nada. Não custaria muito fazer uma ou duas ligações telefônicas por dia. Se eu fosse médico, tenho certeza que de vez em quando telefonaria para todos os meus antigos pacientes para transmitir bons votos. Custaria algum dinheiro? Não muito, por um tempo, mas acabaria valendo a pena. Informar o paciente de que seu interesse nele não desapareceu apenas porque ele ficou bom. Você pode até dar os parabéns por ele ter escolhido o médico certo para poder ficar bom tão depressa. O fator número 21 de uma personalidade agradável é a temperança, moderação ao comer e beber, no trabalho, no lazer e no pensamento. Temperança. Não faz mal nenhum tomar um coquetel, se você quiser, se não exagerar e não beber na hora errada. Não vai fazer mal fumar alguns charutos, se você não fumar demais. Não vai te prejudicar fazer uma boa refeição, se você não comer demais. Você pode causar tanto dano ao comer demais, quanto ao exagerar nas bebidas alcoólicas ou fumar demais. A temperança em todas as coisas, uma vida equilibrada, é essencial para uma personalidade agradável. Senhoras e senhores, uma das razões pelas quais tenho uma superabundância de entusiasmo, resistência e saúde física o tempo todo na minha idade é que me mantenho equilibrado com uma vida de temperança. Nada a mais ou a menos, mas o suficiente de tudo. O que seria suficiente para mim não seria suficiente para você, talvez. Cada indivíduo deve estudar a própria vida e descobrir o que seria realmente temperança para ele. O fator número 22 é a paciência, em todas as circunstâncias. Paciência e compreensão com as pessoas. Paciência é a disposição de reconhecer que deve haver uma boa razão para o outro homem não estar vivendo como você gostaria que ele vivesse. Paciência com um sujeito que parece não saber tanto sobre a vida quanto você sabe. Paciência com um motorista na estrada que parece não dirigir tão bem quanto você. E eu nunca vi o homem pensar que o outro motorista pode ser tão bom quanto ele. Paciência e compreensão são duas das virtudes notáveis de pessoas que têm uma personalidade agradável. Não condenar outras pessoas porque você não concorda com elas. Na educação dos filhos e no trato com pessoas idosas, é preciso ser paciente. Você precisa entender. Não é preciso muita força de vontade para ser paciente em todas as circunstâncias com todas as pessoas. As pessoas jovens que estão começando, ou qualquer pessoa que esteja iniciando em um novo emprego, devem ter muita paciência, porque não começa no topo. Se fosse assim, seria muito ruim para você, porque só haveria uma direção na qual se mover. Você começa de baixo, e se for paciente, fizer um esforço extra e fizer a coisa certa, com o tempo vai chegar ao topo. O 23º fator de uma personalidade agradável é o da elegância na postura e na movimentação do corpo. Eu odeio ver pessoas se largando por aí, parecendo desleixadas e se comportando com desleixo na postura. É bom ser elegante nos movimentos ao andar e na postura ao sentar ou ficar em pé. Não precisa ser a postura estudada de um ator, mas pode ser elegante pelo menos. O 24º fator de uma personalidade agradável é a humildade de coração, baseada em um profundo sentimento de modéstia. Humildade de coração. Isso não é uma coisa maravilhosa? Acho, senhoras e senhores, que a razão de eu não ter sido reconhecido, não ter conquistado fama nos primeiros dias da minha vida, é que eu não teria sido capaz de lidar com isso como lido. Tive que adquirir humildade de coração. Ter sido reconhecido por 65 milhões de pessoas em 2/3 do mundo civilizado 30 anos atrás, talvez tivesse transformado minha personalidade em alguma coisa que não seria muito agradável. Sou muito agradecido porque o reconhecimento e a fama, como tenho agora, só chegaram em um tempo depois de eu ter adquirido humildade sincera. Hoje em dia eu não poderia ser arruinado por dinheiro, nem por aplausos, nem por aclamação, nem por qualquer outra coisa que eu conseguisse pensar, porque tenho humildade no coração. O 25º fator é o magnetismo pessoal, um traço inato e o único traço de personalidade que não pode ser cultivado, mas pode ser controlado e direcionado para os usos benéficos. Quando falo em magnetismo pessoal, vamos nos entender aqui. Eu me refiro primeiramente da emoção do sexo, essa emoção reativa, criativa e construtiva, responsável pelo crescimento e avanço do mundo. Falando em personalidades, em pessoas, eu me pergunto se vocês, algum dia, parariam para pensar que casas, lojas, escritórios e locais de negócios, ruas, vilas e cidades têm personalidades individuais e distintas uma das outras. Você desce a Quinta Avenida na cidade de Nova York e sente um pouco da personalidade da Quinta Avenida, que é uma sensação de opulência. Mesmo que não tenha muito dinheiro no bolso, não se sentirá pobre. Você vai se misturar e circular entre as pessoas que frequentam aquelas lojas na Quinta Avenida e vai sentir, enquanto estiver lá, que, embora possa não ser rico, pelo menos não é pobre. Você caminha 5 quarteirões em direção ao rio Hudson, para o que é conhecido como Hell's Kitchen, onde as pessoas vivem, pensam e existem na miséria e na pobreza. E não me importa quem você é, as chances são de que, se ficar ali 10 minutos, vai sentir vontade de gritar por causa das vibrações negativas que são liberadas por lá.
Você deve se lembrar de que seu cérebro é uma estação de transmissão e uma estação receptora, e sua atitude mental, seja ela qual for, está sendo transmitida constantemente para outras pessoas. Se você não aprender a manter uma atitude mental positiva, outras pessoas a entenderão e a devolverão como sua atitude mental de uma forma negativa. Isso não é algo incrível e importante de se reconhecer? Certa vez, um homem veio se matricular na minha escola de vendas em Chicago. Ele disse, Sr. Hill, eu percorri 1.500 quilômetros para me deixar convencer. Vá em frente e me convença, porque quero entrar no ramo de vendas. Ele continuou falando. Pediu para eu falar, mas foi ele quem falou. E falou por quase 1 hora. Enquanto isso, eu também estava falando com ele, mas falava em pensamento, não verbalmente. Quando terminou de falar, ele se levantou e apertamos as mãos. E ele disse, esse curso é exatamente o que eu quero, e agradeço pela maravilhosa conversa que teve comigo sobre vendas. Pode me dar o formulário? Vou me matricular. Eu não abri minha boca, mas eu estava transmitindo pensamentos para ele, com toda certeza. Aprenda a arte de projetar seus pensamentos para onde quer que eles o levem, e verifiquem se esses pensamentos são sempre construtivos e benéficos para outras pessoas. Ao entrar em contato com outras pessoas, você vai descobrir que seus pensamentos e atos em relação a você são amigáveis. Nunca houve um vendedor mestre que não tenha enviado os pensamentos na frente dele antes de sair para fazer uma venda. Ele condiciona a mente de seu possível comprador muito antes de entrar em contato com ele. Todos os vendedores mestre fazem isso. Quem não faz isso não é mestre em vendas. Talvez eles recebam pedidos, mas não são vendedores magistrais. Aqui estão alguns exemplos de uma personalidade agradável. Eu já falei com vocês sobre Charles M. Schwab. O Sr. Schwab tinha pouca escolaridade, mas tinha uma personalidade muito magnética e a capacidade de ativar seu encanto pessoal quando conversava com outras pessoas. Como resultado disso, o Sr. Carnegie muitas vezes pagava a ele 10 vezes mais que seu salário por essa personalidade do que só pelo uso de sua habilidade e seu cérebro. Franklin D. Roosevelt tinha uma personalidade maravilhosa, uma personalidade de $1 milhão apenas no rádio. Era tão grandiosa que deu a ele 4 mandatos na Casa Branca, uma circunstância sem precedentes em nossa nação. Eu diria que 90% do motivo pelo qual ele foi eleito para o 4º mandato estão relacionados à personalidade atraente que tinha. Se você voltar e classificá-lo como se lembra dele em cada um desses 25 fatores, descobrirá que ele alcança praticamente 100% de cada um deles, inclusive no controle do tom de voz. A atitude mental de Kate Smith gera mais renda do que recebe o presidente dos Estados Unidos. Kate não é cantora no verdadeiro sentido da palavra, como algumas das grandes estrelas da ópera. Ela é cantora e estrela de rádio e televisão. Eu diria que ela é uma cantora doce. Quase falei em pequena e doce, mas consegui descrevê-la dessa maneira. Ela é uma grande mulher. Tem uma personalidade doce, um tom de voz doce quando fala. E não importa se você gosta ou não da música que ela canta. Você gosta de quem está cantando. E é isso que importa na vida. Sempre que você abre a boca para dizer alguma coisa, se a pessoa a quem está falando não gosta do que está ouvindo, pelo menos tente falar de tal maneira que ele goste da pessoa que está falando. Um homem chamado Papi O'Daniel, vendedor de flores, pegou a família e alguns instrumentos musicais e fez uma turnê pelo estado do Texas. Cantou na rádio e tornou-se governador desse grande estado. E depois, senador dos Estados Unidos. O que ele tinha de mais importante para recomendá-lo ao povo na eleição para os 2 altos cargos que ele ocupou eram sua personalidade encantadora e a capacidade de ativar e manter esse encanto sempre que falava, independentemente de o público gostar ou não do que ele dizia. Will Rogers ganhou uma fortuna fazendo graça e ganhou também o coração dos americanos por causa dessa sua maravilhosa personalidade. Agora vamos considerar algumas coisas que você não deve fazer se quiser ter uma personalidade agradável. Teremos os 2 lados da imagem. Em outras palavras, essas são as proibições, e elas são 15. O primeiro é o hábito de interromper quando os outros estão falando. Isso está com certeza na lista de proibições. Se você quiser ter uma personalidade agradável, se quiser que as pessoas gostem de você, quando elas estiverem falando, aguarde até que diminuam a velocidade antes de pular e interromper a conversa. Suspeito que não haja uma pessoa na minha plateia, pelo rádio ou no estúdio, que não possa apontar meia dúzia de pessoas que se tornam muito desagradáveis, dominando todas as conversas e nunca permitir que a outra pessoa fale. Se você quer ser popular, aprenda a arte de ser um bom ouvinte. E, aliás, sempre que estiver ouvindo, vai estar aprendendo alguma coisa. Quando você está falando, nunca está aprendendo nada, porque está apenas dizendo e ouvindo o que já sabe. Número 2. O egoísmo expresso por palavras ou ações também está na lista dos não. Você pode ter um sentimento egoísta dentro de você. Se tiver, tente superá-lo o mais rápido possível. Certamente não dê a ele nenhuma expressão externa. Terceiro na lista de itens proibidos. Nenhum sarcasmo deve ser usado, seja ele expressado por palavras ou ações. Existe também uma maneira de expressar sarcasmo sem ser por palavras ou ações, mas pela expressão em seu rosto. Pode dar uma grande satisfação pessoal desabafar e expressar sarcasmo em relação às coisas de que você não gosta, mas não vai fazer você ficar popular. Número 4 da lista dos não, exagero no discurso. É muito melhor subestimar uma verdade do que superestimá-la. Prefira o lado conservador. Se você for além do que as pessoas consideram uma afirmação razoável, elas desacreditarão de toda a afirmação. O número 5 é o egoísmo expresso em autoelogios reais ou implícitos. Eliminado. Faz parte da lista dos não. Qualquer tipo de elogio, seja por palavras diretas ou atitudes, é um tabu. O número 6 na lista dos não é a indiferença em relação aos outros e seus interesses. Se você realmente e verdadeiramente quer ser popular, deve descobrir em que outras pessoas estão interessadas e começar a conversar com elas sobre essas coisas enquanto se torna um bom ouvinte. Irmão e irmã, você pode violar praticamente todas as outras regras aqui e se dar bem se conseguir se tornar um bom ouvinte e se interessar pelo que as pessoas têm a dizer. Nunca esquecerei, enquanto viver, a primeira visita que fiz à Casa Branca quando Theodore Roosevelt era presidente. Eu era apenas um jovem, mas ele me levou para o escritório dele, me deu uma bela poltrona, uma cadeira estofada ao lado do assento presidencial, virou-se e me encarou, me deu um tapa no ombro e ficou ali sentado, conversando comigo como se eu fosse tão importante quanto o presidente dos Estados Unidos. Por um tempo esqueci que não era. Eu nunca me esqueci disso. Aprendi mais tarde, estudando os homens realmente grandes, com os quais tive o privilégio de trabalhar, que todos eles tinham essa grande capacidade de fazer você se sentir em casa. Nunca foram indiferentes. Eles eram bons ouvintes.
O próximo fator, o número 7, inveja expressa ou implícita na atitude, está fora de questão. Não. Se você sentir inveja de outras pessoas, se sentir inveja das pessoas da sua cidade ou do seu bairro, que alcançaram um grau de sucesso, talvez um pouco além do seu, não vai ser apreciado por essas pessoas. Não vai ser apreciado por seus vizinhos. Não vai ser apreciado por ninguém, porque ninguém gosta de uma pessoa invejosa. A inveja deve ser convertida em gratidão. Sempre que vir outra pessoa com algo que você gostaria de ter, expresse gratidão em seu coração pelo outro e espere poder alcançá-lo e conquistar aquilo por si mesmo mais tarde. Mas inveja, não. O oitavo fator é a lisonja, onde não se justifica. Se você deseja ser mal interpretado, se deseja ser desconsiderado, comece a lisonjear alguém mais do que essa pessoa sabe que merece. E com certeza vai despertar sua desconfiança rapidamente. Na minha carreira pública, entrei em contato com todo tipo de pessoas. A maioria dos meus alunos tem sido muito generosa ao expressar seu reconhecimento pelo que dei ao mundo. A maioria deles tem sido muito atenciosa e muito poucos foram além do limite ao expressar elogios ou reconhecimento além do que eu merecia e tinha direito. Sempre que você começa a adular uma pessoa, desperta suas desconfianças e ela se fecha. Acha que você está atrás de alguma coisa e, de maneira geral, essa suspeita não é desprovida de fundamento. Um autor motivacional, que é meu contemporâneo, escreveu um livro, e o ponto principal do livro é que você progride na vida adulando as pessoas. Eu diria que esse é um dos truques mais antigos do mundo, e um dos mais perigosos. Dar crédito às pessoas às quais elas não têm direito, ou se expressar de maneira excessiva para elas, está na lista dos não. O número 9 é a negligência no discurso. Você não precisa usar a gramática com perfeição, mas pelo menos deve saber como usar o idioma com razoável precisão. Isso é especialmente verdadeiro se você se envolver em qualquer tipo de atividade na vida pública em que entre em contato regularmente com as pessoas. O número 10 é o hábito de monopolizar conversas, não deixando que o outro sujeito tenha a palavra. Você pode ser um mestre da oratória. Você pode ter muitas coisas interessantes a dizer. Mas se você não sabe quando parar, e se não dá ao outro a chance de aparecer de vez em quando com algumas expressões próprias, nunca aprenderá nada sobre o outro. Você nunca aprenderá quais são as reações dele a você. Um bom vendedor nunca deixa de notar o efeito que suas palavras estão exercendo sobre a pessoa que o ouve. Um vendedor ruim memoriza seu discurso e o recita como um programa enlatado, sem parar para ver como isso afeta a plateia. Se você deseja ter uma personalidade agradável, verifique se a pessoa com quem fala está ouvindo e ouvindo com interesse. Você quer ser palestrante, por exemplo? Jamais poderia ser um palestrante de sucesso a menos que se mantivesse atento às reações do público o tempo todo. Você saberia o tempo todo quando seu discurso está sendo bem recebido e perceberia no segundo em que deixasse de ser, e mudaria a direção desse discurso se não tivesse rendendo as reações e resultados adequados. Fiz palestras em que tive que mudar a direção do discurso 3 ou 4 vezes. Uma vez eu falava para um grupo de enfermeiras em Atlanta, Georgia, sobre a lei da força cósmica do hábito. Falava havia cerca de 10 minutos quando vi que não estava chegando nem perto do meu objetivo, muito menos atingindo o alvo com minha palestra. Eu simplesmente parei, de pronto, e disse: senhoras, gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero saber o que há de errado comigo ou com vocês. Sei que é com um de nós, um ou outro, porque vocês não estão nem um pouco interessadas no que estou dizendo. Aquilo quebrou o gelo, e nós mudamos o tema da palestra para como alcançar o sucesso em uma profissão difícil. Irmão e irmã, então elas me deram atenção. Eu realmente acertei ali. O número 11 da lista dos não é tentar transmitir uma impressão de superioridade. Você pode ser superior a outras pessoas, e as chances são de que todos sejam superiores a alguém que você conhece. Mas não é bem educado, não é uma demonstração de boas maneiras e não é bom para os negócios. Não é simpático tentar transmitir a alguém a ideia de que você se acha superior a essa pessoa. Não importa quanto o homem seja humilde, ele não quer que isso seja esfregado em sua cara por alguém que ele sabe ser superior. O número 12 da lista dos não é a falta de sinceridade em geral. O número 13 da lista é o hábito de direcionar as conversas para fofocas baratas. Não sei se você já ouviu falar de alguém que fez isso ou que faz isso, mas tenho certeza que se ouviu falar dessa pessoa, ela não faz parte da sua lista atual de amigos. Esses são os que falam sobre nós, desviam a conversa para fofocas baratas. Você pode desperdiçar a maior parte da sua vida falando sobre coisas que não trazem nenhum benefício para você, nem para mais ninguém. Penso que talvez um dos maiores elogios que já recebi foi de um colega. Foi feito pelo Dr. William Jacobs, presidente da Presbyterian College na Carolina do Sul, com quem eu me associei por um tempo enquanto fazia parte da equipe daquela faculdade. Depois de me conhecer há 6 meses, ele disse: Dr. Hill, você sabe o que eu mais aprecio em você? Eu disse: não, Dr. Jacobs, não sei, gostaria de saber. Ele disse: você não se envolve em conversa mole. Bem, eu respondi: obrigado, pensei que me envolvesse às vezes. Ele insistiu: eu nunca ouvi. Não quero dizer que você deva se envolver sempre em abstrações ou em conversas profundas, mas que deve ficar longe das rodas de fofoca. 14. O hábito de encontrar defeitos no indivíduo e no mundo de maneira geral é um dos não. Você pode ir à área miserável de qualquer cidade e pode descobrir o que há de errado com o presidente, o que há de errado com o governo dele, o que há de errado com o governo dos Estados Unidos e o que há de errado com Deus. Qualquer coisa que você queira saber pode descobrir lá na área miserável. Mas alguém quer viver lá? Eu não gostaria nem de passar por lá, muito menos conversar com eles. São pessoas que azedaram na vida. Eles encontram defeitos em tudo e em todo mundo e acreditam que ninguém gosta deles. Talvez seja por isso que estejam lá. Eles não procuram o lado positivo da vida. E o próximo e último, o número 15, é o hábito de se opor às pessoas com as quais você não concorda. Você não precisa se opor às pessoas porque não concorda com elas. Ouça silenciosamente as coisas em que eles pensam, acreditam e dizem, a menos que seja sua responsabilidade direta refutá-las. E se for, quando as refutar, seja brando. Agradeço pela atenção de todos esta noite e espero ter dado a vocês algumas ideias sobre como ter uma personalidade agradável. Forneci muitos sim e não para considerarem. Reflita sobre eles e avalie-se honestamente em relação a eles. Você pode se surpreender com seu desempenho. Por favor, junte-se a mim na próxima vez para a primeira de 2 transmissões focadas na lei suprema do universo, a força cósmica do hábito. 12. Força cósmica do hábito.
O assunto desta transmissão e da próxima, nossos últimos programas em Paris, é a força cósmica do hábito. Não quero que você se assuste por causa do nome imponente, mas antes de terminar, espero transmitir a você que esse é um dos princípios mais importantes, se não o mais importante, de toda a série sobre sucesso. Alguns anos atrás, logo após a publicação de Pense em Riqueza, comecei a receber cartas e telegramas de todo mundo elogiando aquele livro. Essas cartas e telegramas se tornaram tão numerosos que enviei minha secretária para sair e comprar uma cópia do livro. Eu não lia desde que tinha escrito, 1 ano e meio antes disso. Sentei-me e li. Li com atenção. Enquanto lia, descobri naquele livro, não nas linhas, mas por trás delas, esse maravilhoso assunto sobre o qual estamos falando hoje à noite, a lei da força cósmica do hábito. Quero dizer a vocês que o principal objetivo de todos os meus livros, incluindo Pense e Enriqueça, e de minhas palestras pessoais, não é necessariamente dizer às pessoas o que elas ainda não sabem, mas